Olá, alunos, aqui quem está falando é o Ricardo, professor de Geografia, e nessa videoaula nós vamos falar sobre a zona do euro. Essa aula é um projeto de parceria com a professora Jéssica, referente ao ano letivo de 2020 da Escola Municipal Sérgio Méliès. A zona do euro, para quem não sabe, é formada pelos países da União Europeia que adotaram o euro como moeda oficial do bloco. Porém, nem todos os países da União Europeia adotaram o euro. Tá? Então, há países que pertencem à União Europeia, que fazem parte da União Europeia, mas que utilizam suas moedas nacionais, não adotaram o euro. E há países que fazem parte da zona do euro, que usam o euro como sua moeda, porém não fazem parte da União Europeia. Então, zona do euro e União Europeia são termos diferentes. Aqui nesse mapa, nós temos em azul o que a gente chama de zona do euro, ou seja, os países que adotaram o euro, que é a moeda oficial do bloco econômico, como a sua moeda. Seriam eles Portugal, Espanha, França, Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Irlanda, Itália, Áustria, Finlândia, Letônia, Estônia, Lituânia, Grécia, Eslováquia, Eslovênia, Malta e Chipre. Então todos esses países em azul no mapa adotaram o euro. Tá? O euro é a moeda oficial desses países. Aqui em verde no mapa nós temos os países que ingressaram na União Europeia quando o euro já era a moeda oficial do bloco. Tá? Quando você ingressa na União Europeia depois que o euro já está adotado como moeda oficial do bloco, você é obrigado a adotar o euro como sua moeda. Então você vai ter que substituir a sua moeda nacional pelo euro. Porém, para fazer essa substituição, é necessário primeiro estar de acordo com os princípios de convergência impostos pelo Banco Central Europeu, que seriam a estabilidade dos preços, ou seja, inflação zero, finanças públicas sólidas, ou seja, o Estado Nacional não pode gastar mais do que arrecada de impostos, estabilidade das taxas de câmbio, ou seja, quando a sua moeda não pode estar muito desvalorizada em relação a outras moedas como o euro, por exemplo, e a taxa de juros de longo prazo, ou seja, que são as taxas de juros cobradas pelos bancos do país. Não pode ser taxas muito altas no longo prazo. Então, alguns países em verde, que ingressaram na União Europeia a partir de 2004 e 2007, eles não estão totalmente de acordo com os princípios de convergência. Então, algum desses critérios eles não conseguem preencher. São eles a Bulgária, Polônia, Romênia, Hungria, Croácia e Tchequia. Então, enquanto eles não resolverem esse problema, os governos nacionais vão ter que fazer reformas econômicas para atender esses princípios, que seriam esses 4 aqui, eles não estão autorizados a usar o euro. Fazem parte da União Europeia, mas ainda não podem ingressar na zona do euro, ou seja, usar o euro como moeda nacional. Então, eles vão ter que primeiro fazer essas modificações na economia para poder usar o euro. Em contrapartida, Dinamarca e Suécia, que são essas cores aqui, eles não têm obrigatoriedade de aderir à zona do euro, ou seja, de adotar o euro como moeda. Por quê? Quando foi implantado o euro, tanto Dinamarca como Suécia já faziam parte da União Europeia. E aos países que já faziam parte da União Europeia na época que o euro foi criado, foi dada a opção de adotar ou não o euro. Tá? Então, o que acontece? Os países que faziam parte da União Europeia na época que o euro foi criado, eles tinham que aprovar nos seus parlamentos nacionais o euro. Se os parlamentos nacionais aprovassem, o país iria adotar o euro. Ou fazer um referendo, onde a população ia votar se aceitaria ou não o euro. No caso da Dinamarca e da Suécia, eles não aceitaram o euro, tá? Então eles continuam usando as suas moedas nacionais, a coroa dinamarquesa na Dinamarca e a coroa sueca na Suécia. Então eles seriam representados por essa cor aqui. O vermelho aqui são a adesão unilateral, que seria Kosovo e Montenegro. Tá? Seria essa aqui, adesão unilateral. Kosovo, o que significa isso? Unilateral quer dizer que é quando um lado apenas decide. Se fosse bilateral, seriam dois lados, ou seja, dois países aceitaram, negociaram entre si e aceitaram algum acordo. Nesse caso, Kosovo e Montenegro, eles não fazem parte da União Europeia, tá? Então por isso eles não poderiam adotar o euro, mas eles adotaram o euro por vontade própria, sem fazer um acordo com a União Europeia. Então eles estariam aqui na adesão unilateral. Não há um acordo com a União Europeia para eles adotarem o euro.
E você tem a adesão com acordo, que seria Vaticano, San Marino e Mônaco, que são esses pingos aqui na cor violeta. Esses 3 países pequenininhos da Europa, eles fizeram um acordo com a União Europeia para adotar o euro. Então eles adotaram o euro, só que eles não fazem parte da União Europeia. Mas há outros casos, né? Reino Unido, Dinamarca e Suécia, eles não adotaram o euro por vontade própria. Então vamos entender isso. O Reino Unido, quando ele fazia parte da União Europeia, nunca aceitou adotar o euro. Por quê? Primeiro, os britânicos entendiam que eles queriam manter a sua independência financeira, tá? Permitindo que o Banco da Inglaterra, que é o banco central do país, pudesse regular a economia e o sistema financeiro, tá? Porque é aquilo que eu falei. Quando se adota o euro, além de substituir a moeda nacional, você tem que adotar as regras do Banco Central Europeu. Então, o Banco Central Nacional do país ele vai perder poder de regular a economia e o sistema financeiro. E o Reino Unido não abria mão disso. O país que é o maior parceiro comercial do Reino Unido são os Estados Unidos. Tá? Se nós formos ver de um âmbito geral, a maior parte das exportações do Reino Unido hoje vão para a União Europeia. Porém, se você for dividir por países, né, eles for fazer esse comércio por cada país, os Estados Unidos ainda são o país que mais compra produtos britânicos. Então, ele é considerado o maior parceiro comercial do Reino Unido. Existem também as questões culturais. A libra esterlina é considerada um símbolo nacional pelos britânicos. Então, eles iriam perder um símbolo nacional caso eles adotassem o euro. E também você tem um outro problema. A libra esterlina ela é super valorizada em relação ao euro. Significa que o poder de compra dos britânicos é maior. O poder de compra entende assim. Eles conseguem importar qualquer produto a um preço de qualquer lugar no mundo. Por quê? Porque a moeda deles é super valorizada. Qualquer moeda, né, é menos valorizada que a libra esterlina, inclusive o dólar americano, além do euro. Então, por ter esse poder de compra elevado, os britânicos também não iam abrir mão da sua moeda. A Dinamarca ela realizou um referendo no ano 2000, onde a maioria da população votou contra a troca da moeda nacional pelo euro. Então foi mantida a coroa dinamarquesa. Como foi uma decisão popular, ninguém podia reclamar. E como a Dinamarca já fazia parte da União Europeia quando o euro foi implantado, aí a população teve que ser consultada, ou o parlamento. No caso da Dinamarca, eles escolheram a população através do referendo. Para a Dinamarca, é interessante manter a coroa dinamarquesa nos dias de hoje, porque ela é desvalorizada em relação ao euro. Isso facilita as exportações, pois os produtos produzidos dentro da Dinamarca, quando exportados para os países da União Europeia, saem com um preço mais barato. E além disso, como eles não pagam impostos, porque eles fazem parte do bloco, eles acabam sendo mais competitivos na hora de conquistar o mercado europeu. Então, para eles é interessante. E isso vai fazer com que haja maior atratividade de investimentos estrangeiros no país. Tá? Então, esse é outro motivo para a Dinamarca não adotar o euro. Mas, a qualquer momento, o parlamento ou a população dinamarquesa, num novo referendo, pode decidir optar por adotar o euro no futuro. Suécia. Mesma coisa, houve um referendo em 2003, onde a maioria da população da Suécia votou contra a adoção do euro. Qual que é o grande problema da Suécia para não adotar o euro hoje? Você tem um estado de bem-estar social, welfare state, que são os serviços públicos oferecidos pelo Estado, como educação, saúde, previdência, etc., que tem um orçamento muito alto. E isso não se enquadra em um dos princípios de convergência do Banco Central Europeu, que são as finanças públicas sólidas. Então a Suécia tem um gasto muito grande para manter esse sistema de bem-estar social, que ela não abre mão. Então por isso é um dos motivos para ela não poder adotar o euro hoje, já que o euro, as regras para adotar o euro prevêem você ter um controle dos gastos públicos muito rígido, tá? E que isso não seria possível, já que a Suécia mantém uma grande infraestrutura estatal que ela é oferecida à população. Então, seria isso. Aqui as referências da aula. E a gente chega no fim da aula. Até a próxima, pessoal.